Olá, galera do segundo ano, vamos lá, mais uma aula de matemática, vamos lá. Estamos estudando análise combinatória, arranjo simples, né? Está aí na tela de vocês a fórmula que nós usamos para o cálculo do arranjo simples. Mas, galera, é o seguinte, antes de nós começarmos aqui a matematicar, uma pequena reflexão, né, para a gente abrir a semana, que é o seguinte, galera, às vezes nós notamos muitas pessoas que aprendem somente com os erros. É preciso que elas experimentem a dor para que aprenda. Mas é muito melhor, é muito mais interessante a gente observar, além da nossa própria vida, a vida dos outros. Não para andar falando da vida dos outros, mas para aprendermos com os erros das outras pessoas. Então, galera, observe bem as atitudes que você tem tomado na sua vida, as opções que você tem escolhido para a sua vida, pois elas podem te levar ao sucesso ou ao insucesso. E apesar de, às vezes, as situações parecerem difíceis ou insuportáveis ou, às vezes, até sem solução, eu lembro a vocês que existe um Deus, certo? Que Ele ama toda a humanidade e quer que nós vivamos uma vida em abundância. Então, lembre-se também desse Deus, Ele está atento a nós, a nos ouvir, atento aos nossos clamores, que nós tenhamos uma semana abençoada, um estudo abençoado, que você possa progredir cada vez mais. Então, galera, matematicando agora, você vê aí na tela a fórmula, nós temos ali A representando o arranjo, a letra N representa os números no total, certo? A serem considerados. A letra P representa a parte, A parte que vai ser tomada, 2 a 2, 3 a 3, certo? Então, nós temos o N fatorial e abaixo nós temos N menos P fatorial. Então, você vai fazer a diferença dos dois. Então, exemplificando aqui, por exemplo, se eu tiver um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, como é que vai ser resolvido isso? Pela fórmula. Vai ser o 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Logo, nós teremos aqui o 5 fatorial sobre 3 fatorial. Vocês lembram que o 5 ele vai ser desenvolvido até o 3. Então, nós teremos o quê? Arranjo de 5 elementos tomado 2 a 2 será dado por 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque o 3 fatorial vai ser cancelado com o 3 embaixo. Então, 5 vezes 4, 20. Então, teremos 20 possibilidades de arranjos possíveis, tendo 5 números tomados de 2 em 2, por exemplo. Ok? Então, vamos lá fazer a correção da atividade da nossa última aula. Temos aqui essa atividade, aplicando o princípio fundamental da contagem, calcule arranjo de 6 elementos tomado 3 em 3. Então, vamos lá. Vou usar aqui a própria tela, certo? Como referência. Então, o arranjo é de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, vocês lembram da última aula que a gente faz 3 quadradinhos, ou 4 tracinhos, certo? Você escolhe a maneira mais conveniente para você. Eu escolho aqui 3 tracinhos, por exemplo. De onde que vem esses 3 tracinhos? Desse valor aqui, galera, que eles são tomados de 3 a 3. Então, começo com o valor total, que é 6. Então, 6. Se no primeiro elemento já foi escolhido um dos valores, sobram 5. Já foram escolhidos 2 valores, então sobram 4. Então, basta multiplicar. 5 vezes 6, 30. E 30 vezes 4, 120. Beleza? Tá tranquilo demais, pessoal? Muito fácil. Nesse próximo, a mesma coisa. Então, são 2. Então, são 2 tracinhos. O número total é 10, Então, foi tirado 1. Então, ficaram 9. Então, 10 vezes 9, 90. Ok? Nesta aqui, nós temos 7. Então, você tem que fazer os 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa com o valor 7, Aí 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, multiplicando, galera, isso aqui tudo, nós temos 5.040 como resultado, ok? Então, aqui a resolução do arranjo simples usando o método do princípio fundamental da contagem. Na próxima questão, nós temos aí, agora aplicando a fórmula, Essa fórmulazinha que nós vimos lá no começo da aula e na aula anterior. Então, olha, quanto que é o arranjo de 10 tomados 3 a 3? Vamos lá recorrer para o nosso quadro. Questão número 3. O arranjo de 10 elementos tomado 3 a 3. Usando a fórmula, nós sabemos que é 10 fatorial. E aqui embaixo fica 10 menos 3
isso fatorial. Logo, teremos 10 fatorial sobre 7 fatorial. Então, eu vou escolher o maior, que é o 10, ó, e fazer ele até o 7 para assim cancelar, certo? O 7. Então, nós teremos o quê? 10, 9, 8, 7. Então, 7, ó, aqui eu vou cancelar. Pronto, nós temos aí 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 são 90, 90 vezes 8 dá 720. Então, a resposta do item A, 720. Para o item B, galera, da terceira questão, nós temos ali o arranjo de 6 elementos tomados de 2 em 2. Então, 6 fatorial. E aqui embaixo, ó, fazendo a simplificação logo direto, ó, subtração, é 4 fatorial. Ok? Então, eu vou desenvolver o 6 até o 4. Ó, 6, 5, 4. Pronto. Vou cancelar os 4 aqui. Ó, ficou 6 vezes 5, 30. Então, arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2 é 30. Valeu? Vamos lá para o item C. O item C eu tenho um arranjo de 8 elementos tomados de 4 em 4. Então, 8 fatorial. 8 menos 4 são 4, então eu vou desenvolver o 8 até o 4. Então, 8, 7, 6, 5, 4 e vou cancelar o 4. Opa, deixa eu trazer aqui mais para baixo. 4, pronto aí, ó. Simplifiquei. Ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá exatamente 1.680 arranjos possíveis. Valeu, galera? Então aqui, correção da terceira questão. Vamos lá para a quarta. Vamos então para a próxima questão, a quarta questão, não é isso? Vamos lá, abrindo aqui a página, a quarta questão. Então, olha, quando havia exatamente 20 quartos vagos em um hotel, chegaram 10 hóspedes. O número de maneiras diferentes com que esses hóspedes podem ser distribuídos nos quartos, de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede, é... Então, galera, o número de maneiras diferentes aí de distribuir certos 10 hóspedes nos quartos é igual ao número de sequências de 10, né? São 10 hóspedes, então são 10 elementos distintos que podem ser formados com 20 elementos distintos, certo? Ó, porque nós temos ali, ó, 20 quartos. Logo, nós teremos um arranjo da seguinte forma, ó, arranjo de 20 quartos, né? 20 elementos, tomados de 10 em 10, ok? Então, a opção correta para isso é a opção, ó. Será que é a 10 a 10? Não, né? Porque são 20 quartos. A opção B, tudo bem, são 20 quartos, mas não são tomados de 20 a 20, são de 10 em 10. Então, C, né? Não é tomado de 2 em 2, né? Não é um casal. E a letra D, nós temos ali 20, né? Tomados 10 a 10. É a correta, certo? O item D. Vamos lá para a próxima, que é a quinta questão, é isso? Quinta questão. Uma questão do Enem, galera, aí, ó. Então, uma família composta por 7 pessoas adultas, então, 7 pessoas adultas, então esse 7 aí já tem que ser observado, né? O que é que ele é. Vamos lá. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X. As únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então, guarda ali que nós temos um 7 ali já, né? Então, está aqui as figuras, né? Ou melhor, a figura que representa os assentos, né? Disponíveis aí. Então, galera, vamos lá então. Analisando aqui, nós temos quantas disponíveis, né? Vamos lá, vamos ver se consigo ampliar. Pronto, vamos lá. Nessa primeira fileira aqui, né, ó, essa fileira aqui, cadê? Não está riscando porque uai. Pronto, nessa primeira fileira, nós temos o que aí de vago, né? Nós temos vago esse aqui. Na segunda fileira nós temos esse aqui, esse assento, né, ó. A terceira fileira nós temos aqui esse assento somente, né? E do outro lado aqui, do lado direito, nós temos o que? Essa aqui e essa. Ó. Temos essa aqui e essa aqui. Certo? Quantas tem no total e quantos assentos disponíveis aí, ó? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9 assentos. Ok? Então vamos lá voltar para a questão. Então já sei que existem 9 assentos disponíveis para mim.
O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Então vamos lá, galera. Quantos assentos disponíveis eu tenho? Então vamos lá. O arranjo de quantos assentos eu tenho? 9. E a família é composta por quantas pessoas? Temos ali 7, né? São 7 lugares, 7 pessoas. Então, o arranjo de 9 a 7, certo? 9 tomados de 7 em 7. O item A nos diz ali que é 9 a 2 fatorial. Será que é a correta? Na B nós temos 9, né, a 7 fatorial vezes 2 fatorial. Na C nós temos 7 fatorial somente. E na letra D nós temos 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, como for observado ali agora, nós temos 9 tomados de 7 a 7. Desenvolvendo isto, nós temos o que, galera? 9 fatorial sobre, quanto é 9 menos 7? 2 fatorial. Certo? Qual é, então, o item correto aí? O item A, ok? Então, o item A é o item correto desta questão número 5, questão do Enem. Como não passei a sexta, né? Passei somente essas, certo? Foram somente essas 5 questões, certo? Agora, galera, vamos ver permutação, né? Vamos estudar um pouquinho de permutação. Deixa eu abrir aqui a página. Então, galera, dando prosseguimento ao nosso aprendizado, né, sobre análise combinatória, vamos ver agora permutações, certo? O que é permutação? Vamos lá, então. Vamos verificar aqui, né, o exemplo dado no livro de vocês, na página 151. Exatamente 8 veleiros participam de uma regata. As tabelas 1 e 2 abaixo mostram a classificação dos veleiros em um instante T1 da prova e em um instante T2, respectivamente. Então, nós temos aqui a tabela. A tabela 1, né, classificação no instante T1, e a tabela 2, classificação no instante T2. Então, nós temos a primeira classificação, ó, veleiro A, certo? No instante 1. No instante 2, veleiro B. E aí vai sucessivamente aí, conforme está a tabela, certo? Então, observe que no instante T1, para o instante T2, houve uma alteração na ordem das colocações. Por isso, né, dizemos, né, que houve uma permutação. Então, permutação, galera, é uma alteração na ordem, na posição em que um objeto, um número se encontra, certo, em uma dada situação. Então, nesse caso aqui, uma corrida aí de veleiros, né? Uma regata aí de veleiros. Então, a palavra permutar significa trocar entre si. Esse é exatamente o significado que define o próximo tipo de agrupamento que estudaremos, que é a permutação, certo? Um tipo particular de arranjo. Então, a permutação, galera, é um tipo particular de arranjo, certo? Onde o que ocorre é tão somente a alteração de posicionamento dos elementos participantes, né, do arranjo, certo? E nós vamos estudar a princípio a permutação simples, certo? Como não sugere, né, ela apenas vai verificar a troca de posição, sem verificar a repetição ou coisas desse tipo. Então vamos lá, o que é permutação simples, né? Ao formar os números naturais de 3 algarismos distintos com os algarismos 2, 7 e 9, estamos formando os arranjos simples desses 3 algarismos tomados 3 a 3. Então nós temos aí, ó, 279, 729, 927, 297, 792 e 972. O que é que nós observamos, galera? Por exemplo, tomando 2 como exemplo aí, ó. O 2 no primeiro exemplo ele vale 200, não é isso? Ó? Alterando para o segundo exemplo, né, o segundo exemplo aqui, ó, o 2 ele já assume o valor de 20. Ó. No terceiro exemplo, ó, continua sendo 20. Entretanto, o 7 e o 9 trocaram de posição. Então, isso é permutação, certo? Permutação simples, apenas a troca de posicionamento entre elementos. Deixa eu ver aqui a próxima. Vamos lá, continuando aqui, ó. A próxima página é a 152, né? Ó. Nós temos aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Não dá não, né? No máximo que vai poder ficar isso aqui. Vamos lá então. Ó, 2 qualquer desses arranjos se diferenciam apenas pela ordem dos elementos componentes e não pela natureza dos elementos. Já que todos esses arranjos possuem os mesmos elementos, né? Que é o 2, o 7 e o 9. Por isso dizemos que cada um desses arranjos é uma permutação simples, ou seja, uma troca de posição simples entre os números, os algarismos 2, o 7 e o 9. Okay? Então, a definição de permutação é essa aqui, ó, dados
os N elementos distintos do conjunto, né, A, B, tal, chama-se permutação simples dos N elementos de I, todo o arranjo simples desses N elementos tomados N a N. Então, se eu tenho 5 elementos, vou distribuir esses 5 elementos trocando de posição cada um, certo? E quantos arranjos vai dar, né? Então, permutação é isso. Então, vamos a um exemplo. 3 candidatos ABC disputam uma eleição e não houve empate em nenhuma das posições. Considerando o resultado da sequência primeiro, segundo e terceiro colocados, os possíveis resultados desse pleito são todas as permutações entre as letras A, B e C. Então, tem o candidato A, candidato B, candidato C. Então, olha, essas 6 possibilidades aqui, ó, são exatamente as permutações, né, entre as letras A, B e C, certo? As permutações possíveis. Então, nós indicamos P3, esse número de permutação, porque são 3 elementos, certo? Então, para definir a permutação, eu uso a letra P. Se são 3 elementos, por exemplo, então vai ser P3. E como é que resolve isso, galera? Bem simples. É o fatorial, certo? Ó, fatorial de 3, né? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. Então, por isso nós temos aqui, ó, 6 possibilidades ali. Tá tranquilo? Tá, né? Tá super tranquilo, né? Um outro exemplo aqui, né? Um torneio quadrangular de futebol com os times T1, T2, T3 e T4, não houve empate no número de pontos na classificação final. As possíveis classificações dos times ao final do torneio são todas as permutações T1, T2, T3 e T4. Para calcular o número total dessas permutações, podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, primeiro colocado, nós temos quantas possibilidades? 4. Para o segundo colocado, nós temos 3. Para o terceiro colocado, nós temos 2. Para o quarto colocado, 1 possibilidade. Certo? Então, a permutação de 4 elementos. Ok? Então, tá fácil, né, pessoal? Tá muito fácil. Certo? Então, a permutação é isso. Então, o cálculo da permutação simples, né, o número de permutações simples que podem existir, é a fatorial, né, que nós vimos aqui. Então, se eu tenho 3 candidatos, né? Então, fatorial de 3. Então, se eu tenho 4 times de futebol disputando, então tem um fatorial de 4. Tá compreendendo? Vamos lá para a próxima aqui, que são alguns exercícios resolvidos aqui, ó. Vamos ver pelo menos aí o exemplo 5, né? E o início desse exemplo 6 aí, ok? Então, o exemplo 5 aqui, ó. 10 CDs diferentes, 6 de música clássica e 4 de música popular, devem ser colocados lado a lado em um porta-CD. Em quantas sequências diferentes esses discos podem ser dispostos de modo que os de música clássica fiquem juntos e os de música popular fiquem juntos, né? Também juntos. Então, a resolução aqui, ó. Então, é o seguinte, como os CDs, né, de mesmo estilo devem ficar juntos, nós temos 2 opções, as músicas clássicas e música popular. Então, para as músicas clássicas, nós temos quantos ali? 6. Certo? Nós temos 6, né? Porque tem lá no início, lá, ó, 6 músicas clássicas, ó, lá no começo. Ó. 6 de música clássica e 4 de música popular. Então, nós temos aí um conjunto aí, ó, uma permutação envolvendo 6 e uma permutação envolvendo 4. Então, como é que nós resolvemos isso aí, galera? Então, vou fazer a permutação para a música clássica, né? Que é a permutação de 6 CDs, né? E uma permutação para a música popular, que são 4. Então, permutação de 4, certo? Perdão que aqui eu já estou colocando a parte da resolução, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vai ser permutação de 6, né? Ó, vezes a permutação de 4 CDs. Então, vai ser 6 fatorial vezes 4 fatorial. Ok? Então, a resolução é assim. Então, para resolver, né, o 6 fatorial, né, vezes o 4 fatorial. Então, prosseguindo aqui na nossa explicação, no tópico 2 aí, ó, nós temos CDs de música clássica à direita dos de música popular. Então, posso trazer primeiro música popular, depois música clássica. Então, observe, galera, que está vindo aqui, ó, a seguinte situação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Certo? Eles têm que ficar juntos, ok, mas eu posso colocar primeiro música clássica? Posso, mas posso colocar depois também, ó. Certo? Eu posso colocar depois a música popular? Posso, mas posso colocar em primeiro lugar também a música popular.
certo? Então, eu vou ter dois conjuntos ali de possibilidades, certo? Primeiro vindo a música popular ou primeiro vindo a música clássica, certo? Então, na realidade, né, eu vou ter duas vezes, certo? O fatorial de 6 vezes o fatorial de 4. Tanto é que aqui, ó, foi feita a soma, ó. Fatorial de 6, né, ó, vezes fatorial de 4, mais o fatorial de 4 vezes o fatorial de 6, certo? Então, dando um total de 34.560 possibilidades aí de arrumação, né, de arranjar esses CDs, ok? Então, olha, um outro exemplo aqui, considerando a palavra caderno, né? Quantos anagramas podem formar? Galera, o que é anagrama? Vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho a palavra amar, certo? O que é um anagrama? Anagrama é você trocar as letras de lugar, por exemplo. E pode formar, né, palavras com ou sem sentido, certo? Com ou sem sentido. Por exemplo, só aqui nós temos, ó, 2, 3 exemplos, certo? Ok? Então, isso aqui é um anagrama, certo? Esse aqui é um outro anagrama, esse aqui é um outro anagrama. Então, é apenas você mudar de posição a letra. Então, se nós temos ali a palavra caderno, são quantas letras a palavra caderno, galera? São 7 letras, certo? Então, ó, eu vou calcular o fatorial de 7 aqui, ó. Certo? Vou calcular o fatorial de 7. Eu sei que está muito pequenininho aí, mas você sabe que fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 5.040, de acordo com a correção da atividade anterior. Vamos supor o seguinte, ó, quantos anagramas começam com a letra C? Então, olha, se eu tenho 7, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Caderno. Então, ela tem que começar com a letra C, certo? Não pode começar com uma outra letra, certo? Para o exemplo do item B. Aliás, o item B do exemplo. Certo? Então, ela tem que começar com a letra C. Então, quantas letras sobram para a gente colocar aqui nesses espaços aqui, ó? Sobram 6. Então, vai ser 6 fatorial, porque uma já está garantida aqui, ó, que é o C. Ela tem que começar com C. Tá captando? Mas vamos supor que ela tenha que começar com o C e terminar com um O, por exemplo. Deixa eu apagar aqui. Se apagar, será tão bom, galera. Pronto, apagou aqui. Apaga, menino. Apaga, menino. Pronto, apagou. Então, se ela começasse com C e terminasse com O, eu já teria essas duas letras aqui, ó, fixas. Elas vão ficar fixas. Uma no começo e outra no final. Quantas letras vão caber aqui no meio? 5, porque não são 7 no total. Tirando as duas que já estão fixas, ó, ficam 5. Certo? Então, aqui no caso seria 5 fatorial. Tá captando, galera? Então, é bem simples, ó, é só você observar, certo, as situações pedidas. Vamos à prática. Então, para você praticar, ó, tente fazer essa questão número 8, certo? A página 154, a 9 e a 10, na página 154. Valeu, galera, até a próxima!